Como a gente viu no último vídeo, os números, nos dois últimos vídeos, né? Primeiro surgiram os números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Faltavam os números negativos. Então surgiu o conjunto dos números inteiros, que fez o quê? Agregou ao conjunto dos números naturais os números negativos, e aí ficaram os números inteiros. Quando tinha só os naturais, a gente só conseguia fazer operações de mais e de vezes. Quando as pessoas precisaram fazer contas de menos, bom, surgiram os números inteiros. E agora, com a necessidade de fazer as divisões, surgem os números racionais. É um Q metido à besta, tá vendo ali que é um Qzinho estilizado? Q de quociente, lembrem de quociente para lembrar dos números racionais. Lembrando de quociente, é a mesma coisa que divisão, é a mesma coisa que razão. E aí vocês vão lembrar da definição de números racionais. Números racionais é todo número x, tal que x é igual a alfa dividido por beta, com alfa pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros asterisco. Calma lá que a gente vai traduzir o que está escrito ali. É muito importante que vocês olhem para essa representação e saibam o que está escrito. Mas, obviamente, para isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês o que está escrito. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Mas com o passar do tempo, vocês vão entendendo como a matemática se expressa. Então, quem é que está aqui dentro dos números racionais? São os elementos tais que esses elementos que estão ali dentro são iguais a divisões. Divisões são frações, né? Onde o numerador faz parte do conjunto dos inteiros. Ó, alfa pertence a z, ou seja, esse número de cima é qualquer inteiro. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer número inteiro eu posso escrever aqui em cima. E aqui embaixo também é o beta, né, que está aqui embaixo, o denominador. Também é um inteiro. Porém, atenção, não pode ser o zero. Não pode ser o zero. Por que não pode ser o zero? Porque não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. Isso é muito importante. Talvez vocês já saibam, seja óbvio para vocês, mas eu vou reforçar. Não existe divisão por zero. Nem as calculadoras, se é que é um parâmetro, né? Mas nem as calculadoras conseguem fazer. Vou mostrar para vocês como fica na calculadora uma divisão por zero. Olha aí. 9 dividido por zero, olha o que vai dar, igual, impossível dividir por zero. Deixa eu pegar outro. 78 dividido por zero, o que dá? Impossível dividir por zero. É impossível dividir por zero. E eu vou bater muito em cima disso. Por quê? Porque vocês não podem esquecer da definição dos racionais. É uma fração, alfa dividido por beta, e esse alfa e beta pode ser qualquer letra, tá, gurizada? Eles estão dizendo que aqui é um número qualquer, inteiro, e embaixo também um inteiro diferente de zero. Então, se tu conseguir escrever assim, esse número é racional. Esse conjunto é obtido a partir do conjunto dos inteiros, acrescentando-se nele as frações não aparentes. Ó, são exemplos de números racionais. O 3, por quê? Porque tu pode escrever o 3 como 6 dividido por 2. Tem várias maneiras de escrever o 3, né? Mas, por exemplo, 6 dividido por 2. 6 é um número natural, 2 também é um número natural. Pronto, já é um número racional. Menos 4. Tu
consegue escrever menos 12 dividido por 3. Ou seja, esse cara é um número inteiro, esse cara é um número inteiro. E aqui eu quero fazer um comentário. Como é que eu posso escrever esse menos 4? Presta atenção. Eu posso escrever o menos 4 assim. Menos 12 dividido por 3. Quanto que é menos 12 dividido por 3? Menos 4. Ou eu posso escrever 12 dividido por menos 3. Quanto que é 12 dividido por menos 3? Menos 4. Ou eu posso escrever como o livro nos trouxe. Menos 12 dividido por 3, que também é menos 4. O que eu quis dizer com essa minha observação? Que tanto faz onde vocês escrevam esse sinal de menos. Pode ser o menos 12 sobre 3, pode ser o 12 sobre o menos 3, ou pode ser o menos na frente. Normalmente, os livros trazem o menos na frente. Mas vocês precisam saber que tanto faz. Por quê? Porque vou analisar essas duas maneiras aqui. Menos 12 é um número inteiro. O 12 também. Então, o numerador tem um número inteiro. Embaixo, no denominador, o 3 é um número inteiro diferente de zero. O menos 3 também é um número inteiro diferente de zero. Então, tanto faz eu escrever assim, ou assim, ou assim. Eu estou representando sempre o mesmo número racional, o menos 4. Tá? E olha o que eu falei. Eu disse que o menos 4 é racional. Espera aí, mas ele não era inteiro? Sim, o racional também é inteiro. Que loucura! Olha só, 0,75 é igual a 3 quartos. Ou seja, números decimais exatos também podem ser representados. São exemplos de números racionais, né? Os naturais são racionais, os inteiros são racionais, os decimais exatos, esse com o número finito de casas depois da vírgula, número finito de casas depois da vírgula, são números racionais. E se tiver o 3 pontinhos, né, ou seja, tem infinitas casas decimais, né, depois da vírgula, infinitos números depois da vírgula, mas são dízimas periódicas, ou seja, repete, tem um cara que repete, nesse caso aqui é o 22222, esse cara também é racional. Então, naturais são racionais. Inteiros são racionais. Decimais exatos são racionais. Dízimas periódicas são racionais. São vários exemplos de números racionais. Na aula, a gente até já aprendeu a converter esses números decimais exatos e as dízimas periódicas também a gente já aprendeu a converter em número fracionário, né? Mas a gente vai deixar para fazer isso daqui a pouquinho num próximo vídeo. Agora eu quero falar para vocês que os números racionais estão presentes, por exemplo, em escalas de mapa, como nessa figura aqui, em projetos de engenharia, entre outros. Na verdade, os números racionais são bastante constantes assim na nossa vida, né? Quando vocês recebem a nota de vocês, ela é representada por um número, por um decimal exato, né? Um número com vírgula ali, 2,9, 2,8, né? Então, é um decimal exato, ou seja, ele é também um número racional. É muito importante a gente lembrar que racional lembra razão. E isso é uma divisão. Aí já lembra, racional é aquele que divide inteiro por inteiro diferente de zero. Inteiro dividido por inteiro diferente de zero. Tá? Olha só, no que se refere às operações, a gente sempre cai na operação para entender, né, o que está acontecendo dentro daquele conjunto numérico. Se tu somar dois números racionais, tu sempre vai ter um número racional. Se tu multiplicar dois números racionais, tu vai ter sempre um número racional. Se tu subtrair dois números racionais, tu vai ter sempre um número racional. E se tu dividir dois números racionais, tu vai ter sempre um número racional. Então,
os números racionais aceitam bem tranquilamente as 4 operações numéricas. Tá? Vamos de novo. Racional mais racional, sempre racional. Racional vezes racional, sempre racional. Racional menos racional, sempre racional. Racional menos racional, sempre racional. E racional dividido por racional também é sempre racional. Tá? As 4 operações fundamentais, as básicas ali, elas têm essa característica. Do somar, multiplicar, dividir ou subtrair racional com racional vai estar sempre nos conjuntos dos racionais. Aqui, gurizada, vai nascer a necessidade de haver um outro tipo de número diferente dos números apresentados até agora. Quero que vocês tenham calma. Eu vou fazer aqui uma explicação, não vou cobrar em prova essa explicação, não vou exigir que vocês saibam fazer essa explicação, porque ela é uma explicação bastante... Ao mesmo tempo que ela é bastante simples, ela requer uma abstração grande de vocês e alguns conceitos, todos muito simples, mas que quando tu começa a usar muitos conceitos simples ao mesmo tempo, pode ficar complexo, né? Mas vamos lá, vou explicar para vocês, espero que todos entendam. Vou fazer bem devagar, passo a passo, para vocês entenderem. Olha só, depois de fazer as 4 operações, ele diz: mas, na igualdade x² igual a 2, não é possível obter um número racional, x, igual a alfa dividido por beta, tal que esse número x aqui, ó, ao quadrado, ou seja, alfa sobre beta ao quadrado, seja igual a 2. Assim, surge a necessidade de haver outro tipo de número diferente dos apresentados até agora. Reparem que ele fala isso e quer que a gente acredite, né? Bah, é isso aí então, já que não tem, não tem, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não tem, tá? Vou mostrar para vocês que não tem como acontecer isso aqui. Para isso eu preciso de algumas hipóteses. A gente vai considerar alfa e beta, a gente vai considerar esses dois caras, dois números primos entre si. Já vou explicar para vocês por que isso. Primos entre si. Ou seja, eu estou dizendo que essa fração, alfa dividido por beta, não dá para simplificar. Tá? Por exemplo, 3 nonos. 3 nonos não são primos entre si. Por quê? Porque eu consigo dividir em cima e embaixo por 3. E aí eu obtenho essa seguinte fração. 1/3. Ó, 1/3 sim. 1/3 é uma fração. O numerador e o denominador, né? O cara que está fazendo o papel de alfa, que é o 1, e o cara que faz o papel de beta, que é o 3, são primos entre si. Por exemplo, 7 e 18. São primos entre si. Tu não consegue simplificar essa fração. Então, eu digo que são primos entre si porque eu estou querendo dizer que não dá para simplificar essa fração. Tá? Por quê? Porque se der para simplificar, eu vou simplificar. Eu vou usar como x uma fração que a gente chama irredutível, que não dá para simplificar. Tá? Pensa bem, se são primos entre si, o que acontece? Por exemplo, o 2 e o 4 são primos entre si? Não, não são. O 6 e o 10 são primos entre si? Não, não são. O 120 e o 8.460 são primos entre si? Não, não são. Por quê? Porque são pares, né? Nesses 3 exemplos eu tenho números pares no numerador e no denominador. Então, se alfa e beta são primos entre si, eu estou te falando, os dois não são pares ao mesmo tempo. É isso que eu quero que vocês entendam. Para provar essa explicação aqui dele, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu vou partir desse princípio e vou ver que realmente, se esses caras são primos entre si, eu vou concluir uma coisa maluca aqui, que não faz sentido. Olha só. O cara disse que não existe um número racional
que tu consiga fazer isso aqui, né? Escrever x ao quadrado igual a 2. O que é escrever x ao quadrado igual a 2, guris? X ao quadrado igual a 2 é a mesma coisa que tu fazer x é igual a raiz de 2, correto? X ao quadrado igual a 2, a gente pode fazer a raiz aqui, né? Extrair raiz quadrada. Então, a gente fica aqui, x igual a raiz de 2. Tá? A gente não vai entrar muito no contexto aqui. Deveria usar um símbolo aqui, mas como a gente ainda não estudou função modular, vou me ater, vou esconder um fato aqui que amanhã ou depois a gente vai discutir com mais calma. Falei isso porque pode algum professor de matemática mais chato, mais rigoroso dizer que isso aqui está errado. Está errado se for fora de contexto, mas no nosso contexto, que a gente quer ver uma outra característica, a gente pode se permitir eu vou esconder uma informação de vocês. Amanhã ou depois a gente discute com muita calma ela. Bom, entenderam o que eu fiz? Fiz raiz dos dois lados e cheguei que x igual a raiz de 2. E eu disse que o x, eu fiz de conta que o x era um número racional. Ou seja, eu posso escrever esse x em forma de uma fração, alfa dividido por beta, igual a raiz de 2. Não esqueçam que alfa e beta são primos entre si, ou seja, não são pares ao mesmo tempo. Agora eu vou elevar ao quadrado de novo. Vou elevar ambos os lados ao quadrado, porque eu quero me livrar de novo dessa raiz. Vai ficar o seguinte, alfa ao quadrado sobre beta ao quadrado é igual a 2. Agora aqui eu faço meios pelos extremos, né? Multiplico em x, lembrando que embaixo desse número tem um 1zinho invisível aqui, né? Alfa ao quadrado vezes 1 é alfa ao quadrado. Isso é igual a 2 beta ao quadrado. Aqui matemática basicona, só multipliquei em x, né? O que está acontecendo aqui? Nesse momento, eu estou dizendo que alfa ao quadrado é um número par. Olha o que eu estou dizendo. Estou dizendo que alfa ao quadrado é um número par. Por quê? Porque toda vez que eu multiplico um número por 2, eu torno este número par, correto? Se eu pegar um número e multiplicar por 2, eu faço com que ele seja par. Eu vou tentar ilustrar. Digamos que o beta ao quadrado seja 3. Faz de conta que aqui é um 3. Se eu fizer 3 vezes 2, eu vou ter 6. Beta ao quadrado pode ser qualquer coisa. 9. 9 vezes 2, 18. Opa, perceberam? Se o beta for par e eu multiplicar por 2, bom, aí sim, vai ser, entre aspas, mais par ainda, né? Então, aqui eu concluo que o alfa ao quadrado é par. Mas, para um número ao quadrado ser par, necessariamente ele tem que ser par. Por exemplo, se eu estou dizendo que o alfa ao quadrado é par, eu posso garantir que o alfa é par. Por exemplo, 16. 16 é par, né? 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 16, ou seja, o 4, tem que ser par. Entenderam? Por exemplo, 64. Se eu disser que 64 é par, é porque o 8 ao quadrado, ou seja, o 8 é par. Deixa eu ir do outro lado agora. Se o 2 é par, se eu elevar o 2 ao quadrado, eu vou ter o 4. Esse cara é par. Ó, o ao quadrado aqui já é par. Esse lado aqui já é par. Pegue o número ímpar, 7. E eleva ao quadrado. Vai dar 49. Opa, deu ímpar. Entenderam? Par ao quadrado é sempre par. Ímpar ao quadrado é sempre ímpar. Par ao quadrado sempre é par. Ímpar ao quadrado é sempre ímpar. Então, esse alfa aqui, ó, alfa é par. Lembra que lá no começo eu disse que são primos entre si? Ou seja, só um deles poderia ser par? Oh, que beleza! Já descobri que esse cara aqui vai ser o par.
vai ser o glorioso par da minha fração irredutível. Mas olha só, se ele é par, ele pode ser escrito desse jeito assim, ó, 2 vezes alguma coisa, né? Se o alfa é par, ele pode ser escrito 2 vezes alguma coisa. Olha só, o 2 é par, 2 vezes 1. O 4 é par, 2 vezes 2. O 8 é par, 2 vezes 4. Estão vendo? O 16 é par, 2 vezes 8. O 64 é par, 2 vezes 32. Todo número par consegue ser escrito assim, 2 vezes alguma coisa. Foi o que a gente viu aqui, né? Se esse cara é par, ele pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Então eu vou dizer para vocês que alfa, como ele é par, ele é escrito, sei lá, 2 vezes P, por exemplo. Eu vou escrever o meu alfa dessa forma, 2 vezes P. E vou substituir aqui. Olha o que vai acontecer. Alfa ao quadrado, eu vou botar 2P ao quadrado igual a 2 beta ao quadrado. E olha que viagem, cara. Efetuando isso aqui, né? Eu tenho aqui 4P ao quadrado é igual a 2P ao quadrado. Eu posso dividir tudo por 2, dividir ambos os membros da igualdade por 2. Olha o que vai acontecer. 2P ao quadrado é igual a beta ao quadrado. Isso aqui é um beta, tá? Eu escrevi P, desculpa, foi um ato falho aqui. Isso aqui é um beta. Aqui é o beta. Olha só, dividindo tudo por 2. Esse 4 dividido por 2, 2P ao quadrado igual a beta ao quadrado. Olha o que eu acabei de concluir. Assim como aqui eu concluí que o alfa era par, aqui eu estou concluindo que o beta é par. Opa, peraí. Eu acabei de concluir que esse beta é par também. Ah, mas como assim? Eles não eram primos entre si? Só um dos dois poderia ser par para que a fração fosse irredutível. E esse, senhoras e senhores, é um absurdo. Isso é um absurdo, não tem como. Isso está errado. Essa minha conta está toda errada. Por quê? Porque eu disse... O que eu comecei dizendo? Eu comecei dizendo que raiz de 2 é alfa sobre beta. Eu comecei daqui. Eu disse que raiz de 2 dava para ser escrito em forma de fração, com números inteiros, etc. e tal. Bom, se eu cheguei numa conclusão absurda, significa que eu parti de algo errado. Entenderam? Esse tipo de demonstração matemática é assim. Tu supõe alguma coisa, e se tu chegar num absurdo, aquilo que tu supôs está errado. É justamente o contrário. Se eu disse que raiz de 2 era racional, eu provei que não, que raiz de 2 não é racional. Tá? Acabei de provar que raiz de 2 não é racional. Tudo esse ahahá que eu fiz, volto a explicar, foi só para clarear essa frase dele aqui, ó. Mas na igualdade x ao quadrado igual a 2 não é possível obter um número racional. Não se assustem, eu só quis clarear e explicar o porquê dessa frase, tá? Foi a partir desse xalalá todo que surgiu a necessidade de haver um outro tipo de número, diferente dos que a gente já viu até agora. Tá? A gente acabou de ver os racionais. E a partir dessa continha que eu fiz, surgiu a necessidade de outro conjunto, tá? Antes disso, vamos para uma observação bem importante. Como todo número que é inteiro é um número racional, a gente pode afirmar isso aqui. Lembram que no vídeo anterior era só o n está contido em z? Era assim, né? N está contido em z. E agora apareceu mais o que? Os racionais. Mais este vídeo. Assim que eu faço o meu quezinho de racionais. O meu que metido a besta é esse aí. Tá? Essa observação é bem importante. Enxerguem isso. Todo número inteiro é um número racional. Mas nem todo racional é inteiro. Tá? Todo natural é inteiro. Todo natural é racional. Mas nem todo racional é inteiro, nem todo racional é natural, nem todo inteiro é natural, mas todo natural é o inteiro. Essas frases têm que começar a fazer muito sentido para vocês. Quando alguém diz assim,
Olha, tudo inteiro é natural. Você tem que dizer, todo inteiro é natural? Não, não, tá errado isso, é falso. Na verdade, todo natural é inteiro. Nem todo inteiro é natural, tá? Tem que ficar muito clara essa ideia para vocês. E como é que vocês vão fazer essa ideia ficar clara? Ó, entendendo, memorizando essa figura aqui, esse diagrama. Tá? A última parte do nosso vídeo fala das propriedades dos números racionais. Todas elas vocês já conhecem. Eu vou ler para vocês. Dados 3 números racionais, x, y e z, definimos algumas propriedades. Né? Definem-se as seguintes propriedades referentes às operações de mais e de vezes. Fechamento. Fechamento é quando tu soma dois números e eles continuam naquele conjunto, sabe? Não esqueçam, x, y e z são racionais. Então, racional mais racional também é racional. Isso aqui é tranquilo, né? X mais y é igual a y mais x. Olha só. X mais y é igual a y mais x. 1 mais 3 igual a 3 mais 1. Meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Associativa. Essa aqui é legal, ó. 1 mais 3 mais 10. Opa. E 1 mais 3 mais 10. O que ele está dizendo? Na soma, tá? Eu posso fazer primeiro o 1 mais 3 e depois somar com o 10. 1 mais 3 dá 4, né? 4 mais 10, 14. Ou eu posso somar primeiro o 3 mais 10, que dá 13, e depois juntar com o 1. Ele está dizendo que dá no mesmo. Esse aqui, tá? É um exemplo dessa propriedade. Elemento neutro. X mais 0 igual a 0 mais x, que é igual a x. Ele já mistura aqui, né? Por exemplo, 3 mais 0 dá quanto? Dá 3, né? Isso é a mesma coisa que 0 mais 3. Tudo isso é igual a 3. Então, somar 0 é a mesma coisa. Essa aqui é legal, elemento oposto. Significa que 3 mais menos 3 é 0. Como assim mais menos 3? É só tirar o sinal aqui, né? Mais com menos fica menos, lembra? 3 menos 3, 0. A gente usa direto isso aqui quando está resolvendo uma equação lá, né? E quer cortar o x. Aí a gente faz assim. A multiplicação também. Racional vezes racional. Vai ser sempre racional. Também vale a comutativa, né? 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Na multiplicação também vale a associativa. Tu pode associar os valores que tu quiser. 3 vezes 2 vezes, sei lá, vezes 4. Isso é igual a 3 vezes 2 vezes 4. Mesmo que tu faça primeiro 3 vezes 2. Ou se tu fizer primeiro o 2 vezes 3. Os 2 vezes 4 aqui, desculpa. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24 também. Associativa é essa aqui. Aí tem o elemento neutro. Assim como tem o elemento neutro da adição, tem o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro é aquele cara que não muda nada. Se tu somar 0, porra, elemento neutro, não muda nada. Multiplicar por 1 é elemento neutro, não muda nada. Tá? X vezes 1, 5 vezes 1 é igual a 1 vezes 5. Então, 5 vezes 1 é 5. 1000 vezes 1 é 1000. Né? E cuida aqui, é inverso, ó, elemento inverso. Mas aí não pode por 0, né? Porque, volto a dizer, não existe divisão por 0. Se o x for 0, não dá para inverter. Qualquer outro número tu pode fazer o inverso. Quem é o inverso de 5? É 1 sobre 5. Se tu multiplicar o número pelo seu inverso, olha o que vai dar. Tu pode cancelar, né? A resposta é 1. Como assim cancelar? Tu faz 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 é 1. Esse é o elemento inverso. Quando tu multiplicar um número pelo seu elemento inverso, a resposta é 1. Por exemplo, 3 meios. Eu vou pegar uma fração aqui. Quem é o inverso de 3 meios? É 2 terços. 3 meios vezes 2 terços, olha só. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Essa resposta dá 1.
Tu pode pensar assim, como eu fiz, né? Efetuando mesmo a multiplicaçãozinha, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Faço isso porque é vezes. Se fosse mais, eu faria o quê? Faria o... Exatamente, faria o MMC. Se fosse mais, era MMC. Mas como é vezes, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Outra maneira de pensar é simplifica, né? Corto 3, corto 3, corto 2, corto 2 e a resposta é 1. Esse é o elemento neutro da multiplicação. Desculpa. Elemento inverso da multiplicação. Um número vezes o seu inverso. E a distributiva? A distributiva é o que a gente mais usa, né? Se eu tenho um número aqui na frente do parênteses, eu tenho que multiplicar todo mundo. Alguns chamam isso de chuveirinho. Olha aqui. Tanto faz se ele está à esquerda do parênteses ou se ele está à direita dos parênteses. Vai ficar x vezes y mais x vezes z. Né? Essa é a distributiva. Vamos pegar um exemplo aqui. 3 que multiplica 10 mais y. Como é que fica isso? 3 vezes 10, 30. Mais 3 vezes y, 3y. Outro exemplo. X que multiplica 4 menos y. X vezes 4, 4x. X vezes menos y, menos xy. Tá? Essas são as propriedades aí dos números racionais. E assim, game over. Encerramos mais um videozito aí. Valeu!